Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo de número 210, Nosso Lar, ouvindo a senhora Laura, né? É a sequência do vídeo anterior. Tanto é que André leva ao conhecimento de nossa irmã Dona Laura, né? Mamãe de Lísias, e ela lhe trata da seguinte forma. Olha o que ela diz aqui. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Ele fez muito bem em ter levado ao conhecimento de nossa irmã Dona Laura, pois ele desconhecia esse fato. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. Olha o que ela disse para André Luiz. O caso Tobias, André, esse André é eu que estou incrementando. O caso Tobias, André, é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui. Olha só. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais. Quer dizer, o caso de Tobias não era único. Havia milhões de outros casos idênticos que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse, né? Ele, André, nesse momento, atalhou com interesse. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade, Dona Laura? Dona Laura? Mas tudo isso choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quer dizer, ele interrompeu a fala de Dona Laura para expor aquilo que ele sentia. Mas choca-nos o sentimento. Que sentimento? O orgulho? Só pode. Não é verdade? Atalhei com interesse. Aí ela continua. Quando nos atemos aos pontos de vistas propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Quando, né? Nos atemos aos pontos de vistas propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. É um escândalo do ponto de vista aqui da Terra. Entretanto, meu amigo, aí começa os tapas na cara. É necessário, agora, sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos. Precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida.
Se atravessamos longa escala de animalidade, se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Meu Jesus! Gente, André tá levando um esfregão de Dona Laura igual a mim. Um dia eu levei um esfregão do professor Eurico Barçanufo. Eu lhe fiz essa pergunta: professor, ele me disse, pois não, meu filho, que fui em vidas passadas. Ele me disse, que você foi em vidas passadas? Sim. Você foi tudo. Eu devia ter ficado calado. E só daquele momento em diante, vivendo de imaginações. Né? Porque ele disse que eu tinha sido tudo. Então esse tudo, vamos pensar assim, fui um anjo, fui um santo, né? Demônio jamais. Diabo também não. Fui tudo, ele me disse. Mas eu ousei a interrogá-lo novamente. Mas professor, o senhor me disse que eu fui tudo, mas tudo o quê? Eu fosse tudo que não presta. Pronto. Perguntar o quê, gente? Mas tive que enfiar essa cara de mamão amassada no bolso e calar a boca. É o mesmo caso de André aqui. Olha aqui, ó. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Será que nós paramos para analisar esses quadros sequenciais da vida evolutiva? Não, né? Nós nos preocupamos com aquilo que deparamos à nossa frente, mas não nos esforçamos um segundo para refletir a respeito do princípio daquele fato que ocorreu. Olha aqui. Se atravessamos longa escala de animalidade, porque, gente, a escala da animalidade é tão longa, mas tão longa, que eu posso dizer para você, é tão longa tanto quanto você imaginar o princípio do universo e ir lá mentalmente. Aí você pode me dizer assim, mas o universo não tem princípio. E eu posso te dizer que de fato você está certa, ou certo. O universo, os universos, são eternos tanto quanto Deus, mas, segundo os bons espíritos, eles nos esclarecem que, mesmo sendo eterno tanto quanto Deus, é obra de Deus. Os universos, por toda a eternidade. Mas se é eterno tanto quanto Deus, então é eterno. Mas é obra de Deus. Criado por Deus. Não sabemos quando nem como.
Isso é segredo do Pai. Então vejamos, ó. É justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos, vou voltar um segundo, faz parte do assunto, gente. Pois você acha que nós, seres humanos, nos viciamos no sexo depravado, na condição de humanos? Não. Não. De jeito nenhum. Você acha que nós nos tornamos orgulhosos, egoístas, na condição humana? Também não. Você acha que 99% dos nossos vícios, desejos, adquirimos depois que adentramos o reino hominal? Não. 99,9% do que somos hoje, nós angariamos nos reinos pelos quais por eles todos nós estagiamos. Aí você pode me dizer assim, mas aqui na Terra, Luiz? Não, gente, é lógico que não. Nós somos imigrantes, que viemos de outros planetas, mas é preciso entender que nós já nos estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Nos encontramos no reino hominal e daqui em diante bilhões de outros reinos há pela frente à nossa espera. Então, 99,9% que somos hoje, conquistamos nos reinos passados o sexo depravado, os desejos. Pois você observa, os animais, muitos são egoístas. Quando você dá de comer a um cão, outros brigam com aquele, ou aquele briga para que outros não comam com ele. A depravação sexual no reino dos primatas. Nós sabemos disso. As amebas, as bactérias, os vírus, enfim, tudo é sexo. É lógico que numa fase de inconsciência, de inteligência, mas é preciso entender que essa inconsciência, ali existe o estado rudimentar. Agora, quando se fala em estado rudimentar, nós precisamos ficar muito atento, porque creio eu que de rudimentar, nós seres humanos somos portadores da inteligência rudimentar, bilhões de vezes pior que os animais. Porque dizem que os animais é que são portadores da inteligência rudimentar. Mas não vemos animais dando tiro noutros animais. Não vemos animais dando facada noutro animal. Não vemos animal colocando veneno na comida de outro animal. Não vemos animal
prostituindo, usando droga, bebendo cachaça, traindo a esposa, traindo o marido. Não vemos. Pelo contrário, nós deparamos nos reinos um respeito imenso, principalmente no reino animal. Quando a fêmea está no cio, ela permite a copulação, o acasalamento, o ato. Fora daquele ciclo, o macho não ousa nem se aproximar da fêmea. E o ser humano? E o ser humano? Se deixar, ele faz sexo todo dia, 10 vezes por dia. Se deixar. Então, isso é inteligência? Tem alguma coisa errada aí, gente, que a gente precisa raciocinar. Então, veja bem. Se atravessamos longa escala de animalidade, André, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. Olha só, emergimos. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Não será fácil para você. Você ainda não traz esse conhecimento, você ainda não tem conhecimento. Por isso não será fácil para você. Você ainda não terá. Você entendeu? Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Que maravilha! Nem todos, gente, conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Por isso que aqui na Terra, esta insanidade mental, esta carência, essa necessidade que muitos seres ainda possuem, essa carência, essa necessidade, essa ilusão de que ama esta, mas ama também aquela, ama também aquela, que ama esse, mas que também ama esse, mas que não pode ficar também sem aquele. Isso é primitivismo. É o ser primitivo ainda, que ainda não chegou no ponto do arroz doce, quando dá o ponto. A senhora coloca o leite na panela com açúcar e vai mexendo. Não vai mexendo? Vai mexendo. Vai mexendo. Chega alguém e fala assim: por que você não para um pouquinho para você descansar? Pô, eu não posso parar. Mas por quê? Porque o leite ainda não chegou ao ponto. O doce ainda não está no ponto. Mas quando o leite chega, o doce chega no ponto,
a pessoa para. E ela, quando para de mexer, fica estabilizado o leite ali dentro daquele caldeirão, daquele tacho de cobre. Mas se ela para antes, desanda o leite, o doce, vira coalhada. Se ela para depois do ponto, o doce pode empedrar. Para ele ficar no ponto certo, ela tem que parar no momento certo. Agora, é preciso dizer que isso tudo deve-se à desigualdade evolutiva. Você se encontra num nível evolutivo, eu noutro. É preciso entender que para Deus todos nós somos iguais. Deus não ama Jesus mais do que a mim e mais do que você. Não. O dia que Deus amar mais Jesus do que a mim, do que a você, ele deixa de ser Deus. O amor de Deus não tem distinção. Ele ama a todos por igual. Para Deus, todos nós somos iguais. Sim, entre nós, a desigualdade evolutiva pelo fato de uns demorar um pouquinho mais na lama, enquanto outros preferiram sair mais cedo da lama. Como existe também a desigualdade na criação em matéria de tempo. Jesus foi por Deus criado primeiro do que nós. É o nosso irmão mais velho, mais evoluído, mais experiente, mais antigo, mas que passou por todo o percurso evolutivo no qual nós nos encontramos. Mas é preciso entender uma coisa. Jesus, ele não se deteve onde nós nos detemos. O que equivale a dizer? Que segundo Emmanuel, Jesus, até aquele exato momento, Emmanuel conhecia a história, que desde o princípio, quando Deus o criou, até aquele exato momento que ele narrava a Chico, Jesus era o único ser que ele sabia que desde o princípio até aquele momento tinha seguido em linha reta. Quer dizer, ele nunca se deteve embaixo de uma ponte, embaixo de uma copa de uma árvore, para tomar umas e outras, uma farrinha aqui, uma farrinha ali, né? Tirar um proveito aqui, um cochilo ali, um cochilo aqui, deitava no colo de uma aqui, no colo de outra ali. Jesus não teve isso com ele. Consciente. Mas então Deus o criou diferente de nós. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todos nós fomos e somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes de conhecimento. Ignorantes da grandeza. Pela frente. Então ele traçou aquele caminho e seguiu aquele caminho. Então quando aparecia uma sombra, ele dispensava e por aí em diante. Então vejam aqui. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo, André. Mas temos nisso uma regra geral? André faz-lhe uma pergunta. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei.
todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Me explique isso, dona Laura. Todo homem e toda mulher. Olha aqui. Né? Olha aqui. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez lá na Terra restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecidos lá na Terra? Que pergunta, hein? E agora, dona Laura? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Será que dona Laura explicou a André? Será que ela explicou para ele? Próximo vídeo, próximo dia.